Tudo na paz de Cristo, irmãos. Como prometido, para quem tem acompanhado os últimos vídeos que eu coloquei, eu havia dito que traria um estudo sobre batalha espiritual, né? Então vamos lá. Os irmãos até estavam com desejo, né, já de ouvir sobre esse assunto, né? Então vamos trazer aqui com calma, até porque é um assunto muito complexo, né? Muito complexo. Eu vou tentar resumir bastante. Caso necessário, eu tenho que fazer a segunda parte, o segundo vídeo, né? E se assim eu fizer, que os irmãos possam também acompanhar o segundo vídeo, se for edificados com o primeiro. Mas eu vou tentar em um só vídeo, né, durante os 20 minutos, colocar todas essas questões desse assunto, né? Mas requer que os irmãos conheçam ainda que um pouco o contexto de Daniel, o contexto de Neemias, Esdras, aquele tempo que o Senhor ele reedificou, né, os muros de Jerusalém, como também reedificou o templo, usando Neemias e outros judeus, assim como Esdras também, o sacerdote, e Zorobabel e Josué, somos sacerdotes. Quando Deus ele foi reedificar, né, tanto o muro quanto o templo, está conectado com Daniel, né? Então quer que os irmãos conheçam pelo menos um pouco sobre isso, né? É bom, porque traz cumprimento, né? Eu vou ler aqui um texto que fala da batalha espiritual que aconteceu no livro de Daniel, né? Com Daniel ele esteve 21 dias orando e jejuando, né? Comendo frutas, né? Ele se renunciou, né, durante 21 dias, carne de animal, né? E só tomou do fruto da terra, né? E ele se dedicou durante 21 dias em oração, né? Porque ele entendeu, né, que Jeremias tinha profetizado 70 anos, né, no qual o povo ia ser restaurado, o povo de Israel ia voltar, né, ia voltar da Babilônia, e assim o Senhor ia trazer o seu povo novamente para Jerusalém, depois do exílio, né? Então Daniel entendeu que aquele tempo era o tempo da profecia de Jeremias, e ele entrou em oração, né? Ele foi buscar no Senhor esse cumprimento da profecia de Jeremias. E quando ele foi orar ao Senhor, quando ele foi se dedicar à oração, procurando entender isso, Deus ele trouxe revelações para Daniel, né? E houve uma batalha no mundo espiritual, né? Até porque Satanás ele vai sempre tentar bloquear e reter as bênçãos de Deus em nossas vidas. Ele vai tentar sempre bloquear o agir de Deus em nossas vidas e o reino de Deus de avançar aqui na terra, né? Ele vai tentar sempre se opor a isso, né? Então aqui em Daniel capítulo 10, a gente vai ler um versículo aqui, né? Daniel capítulo 10, no verso 18. Quero ser bem breve, né? Tá assim: então me tornou a tocar, Daniel falando isso, né, acerca do anjo Gabriel. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. É até bom que os irmãos possam ler Daniel 10 todo, né? Eu li os últimos versículos, mas li Daniel todo, Daniel 10 todo. Vai falar ali que quando Daniel começou, né, a orar durante 21 dias, o primeiro dia, o Senhor já ouviu a oração de Daniel e enviou o anjo Gabriel para levar as boas novas, né, para Daniel. Só que quando o anjo Gabriel foi enviado, o príncipe da Pérsia, né, se colocou na região celestial para resistir
ao anjo Gabriel. E o anjo Gabriel ficou ali, né? Ficou ali retido. E Daniel teve que continuar orando, né? Certamente ele passou por muita dificuldade, certamente ele passou por momentos difíceis, né? E Daniel teve que perseverar em oração. E na perseverança de Daniel, Deus envia Miguel, né? O arcanjo Miguel, para que o arcanjo Miguel viesse de encontro a Gabriel e derrubasse, né, o príncipe da Pérsia, para que Gabriel pudesse vir e trazer a revelação da parte de Deus, né? Então a gente percebe aqui que o príncipe da Pérsia, né, isso também requer que você entenda os impérios, os reinos que atuaram, né, durante a história da igreja. Exemplo, quando você olha para a estátua de Nabucodonosor, né, que é em Daniel capítulo 2, a estátua vai mostrar os impérios, né, que iriam trabalhar ao decorrer dos tempos, né? Então você vai ver na estátua, na cabeça da estátua, a parte de ouro, você vai ver Babilônia, né? Babilônia sendo o primeiro desses impérios, depois vindo a Pérsia, né? Na parte de prata, né? A Pérsia, e na parte de bronze da estátua, que é na cintura, vinha o Império da Grécia, né? E na parte de ferro, nas pernas, vinha o Império Romano. E depois do Império Romano vinha a mistura de ferro com barro, né? Depois de dedos dos pés, né? Que isso leva muito para o assunto escatológico também, né? Tem muitas revelações na estátua de Daniel. A gente vê os impérios aí atuando, né? Primeiro foi o Império da Babilônia, né? E depois foi o Império da Pérsia, depois foi o Império da Grécia. E nesses dias que Daniel estava nessa batalha, o Império da Pérsia já tinha tomado domínio, né? O Império Babilônico já tinha sido derrubado pelo Império Pérsia, né? Então, Pérsia estava no domínio das nações nesses dias de Daniel, que estava orando, né? Então, havia, na verdade, o imperador, um rei, né, que estava governando sobre a Pérsia, o rei Ciro. Então Daniel estava orando a Deus, estava intercedendo, pedindo a Deus para que fosse desbloqueada a profecia, para que a profecia se cumprisse naqueles dias, né, sobre o povo de Israel, para que eles pudessem voltar a Jerusalém e reconstruir, né, o templo, reconstruir os muros, porque os muros estavam derrubados, queimados, e o templo, né, estava danificado, né? Isso sucedeu quando Babilônia invadiu, né, Israel nos dias de Jeremias. Então, irmãos, Daniel enfrentou uma batalha espiritual muito grande, né? E isso na verdade foi uma introdução, porque agora eu vou começar a trazer a realidade dessas coisas, né? Então, você percebe que esse príncipe da Pérsia, né, que é um principado que estava no domínio do Império da Pérsia, né? Esse príncipe da Pérsia, ele estava retendo, ele estava resistindo a Gabriel, porque Gabriel queria trazer algo do reino de Deus para o seu povo. Gabriel estava trazendo uma revelação, né, de Deus, estava trazendo coisas celestiais, coisas do reino de Deus para o povo de Deus. Só que o príncipe da Pérsia estava o quê? Resistindo. O príncipe da Pérsia estava se opondo, porque ele não queria que o povo de Deus recebesse da parte de Deus o que Deus queria liberar para eles. Então o príncipe da Pérsia estava o quê? Resistindo, tentando bloquear, né, a ação divina de Deus em liberar coisas celestiais para o povo de Deus, né? Então estava ali o príncipe da Pérsia, né? E Gabriel disse aqui no versículo que eu disse que ele ia voltar novamente, porque quem iria se apresentar seria o príncipe da Grécia. E a Grécia é o próximo império depois da Pérsia, né? Então você vê que cada um desses impérios tem um príncipe, né? Tem um príncipe que nesses tempos determinado que cada príncipe atua, né? Primeiro foi o príncipe da Babilônia que atuou. Depois foi o príncipe da Pérsia, foi esse que tentou resistir, né, ao anjo Gabriel de trazer a Daniel boas novas.
e depois viria o príncipe da Pérsia, da Grécia, no tempo que a Grécia estivesse dominando, né? Então você vê que existia um príncipe que atuava e dominava sobre esses impérios, a fim de tentar impedir o povo de Deus de receber, né? De certa forma, esses príncipes, eles faziam com que o povo de Deus ficasse subjugado a esses reinos que eles regiam, né? Então, por isso que o povo de Israel, no dia da Babilônia, era escravo da Babilônia, assim como no tempo da Pérsia, né? Então, esses impérios, eles traziam jugo sobre o povo de Israel. Você vê que quando Jesus Cristo ele veio no tempo do Império Romano, né? Roma, que está na estátua de Nabucodonosor, Roma dominava as nações no tempo de Cristo. E Israel era dominado por Roma, né? Então você vê que existia um jugo romano sobre o povo de Israel. Na verdade, é isso que Jesus queria trazer, né? Para os judeus. Jesus queria libertar o povo do jugo do pecado. Só que o povo queria ser liberto do jugo romano. Eles queriam que Jesus viesse e tirasse eles do jugo romano. Eles esperavam um Messias que viesse e destruísse Roma e fizesse Israel reinar as nações. Era isso que eles queriam, né? Mas Jesus Cristo ele veio e disse: ame os seus inimigos, ame os romanos, ame os romanos. Se os romanos tirarem a sua túnica, dê também a sua capa. Se os romanos te mandarem caminhar uma milha, caminhe 2, né? Então Jesus ele trouxe uma mensagem que na verdade aborreceu a carne deles, porque eles queriam sair do jugo romano, mas Deus queria tirar eles do jugo do pecado. Então assim, tem revelações muito profundas aí também, né? A gente pode entender o que Jesus queria trazer com isso daí. Mas existia um príncipe, irmãos, em cada um desses impérios existia um príncipe, e esse príncipe era Satanás, né? Satanás, ele regia esses impérios, né, como um príncipe, e ele tentava sempre bloquear a ação divina de Deus, né? Em cada uma dessas ocasiões, em cada um desses tempos que esses impérios reinavam e dominavam as nações, Satanás ele se colocava para poder resistir. Ele tentava impedir de o povo de Deus receber revelações do céu, receber as bênçãos celestiais, receber o favor de Deus, receber coisas de Deus que edificariam o povo de Deus, né? Então ele sempre tentou se opor a isso, né? Então a gente vê esse quadro profético aqui no livro de Daniel, né? Daniel entendeu que se cumpriria, que chegou o tempo de se cumprir a profecia de Jeremias, então ele se levantou. Mas Satanás não queria que se cumprisse a profecia de Jeremias. Satanás ele não queria que o povo de Israel, ou dizendo melhor, que a casa de Judá, né, que quem estava em vigor ali, a casa de Judá, lembrando, né, que eu já trouxe esse assunto já, que a casa de Israel, Efraim, estava espalhada nas nações. No tempo de Daniel, a casa de Judá, que são as 2 tribos, Judá e Benjamim, que estavam em vigor e que ainda permaneciam, né, e consideravam Jerusalém, né? Então, Satanás ele queria bloquear essa ação. E nesse período de 21 dias, né, que houve essa batalha espiritual, no qual Daniel estava orando e jejuando, e o príncipe da Pérsia resistia a Gabriel, houve uma batalha espiritual aqui na Terra. Só que essa batalha aconteceu onde? Na mente do homem. Porque o rei Ciro, né, rei da Pérsia, que inclusive Isaías, ele diz que Deus enviou o rei Ciro, né? O rei Ciro era um homem enviado por Deus para cumprir seus propósitos. Então, o rei Ciro, que era o rei do Império da Pérsia, né, ele estava sofrendo uma batalha espiritual muito, muito intensa na sua mente, né? Em liberar ou não o decreto para que os judeus voltassem a Jerusalém. Então Satanás estava tentando fazer com que o rei Ciro desistisse, com que o rei Ciro não aceitasse de os judeus voltarem para a sua terra e reedificarem Jerusalém, né? Então aquela batalha espiritual, né, ela se dá nesse sentido. O príncipe da Pérsia, Satanás estava tentando bloquear
a mente do rei Ciro, para que ele não liberasse decreto em favor dos judeus. Porque uma vez o príncipe da Pérsia, ele dominando a mente do rei Ciro, e o rei Ciro impedindo os judeus de irem a Jerusalém, logo não ia haver restauração, logo não ia se cumprir a profecia de Jeremias. Então você vê a atuação do inimigo aqui, tentando bloquear a mente do rei Ciro, para que não se cumprisse os propósitos de Deus. Então houve essa batalha, né? Então Deus enviou os seus anjos, né, para cortar todo o laço, né, para destruir todo o bloqueio de Satanás. E assim, né, nessa batalha quem prevaleceu foi o reino de Deus, né? Ali o rei Ciro, né, depois de uma batalha muito intensa e da oração de Daniel também, da perseverança que Daniel teve, você viu que o rei Ciro, ele liberou um decreto em favor dos judeus, né? Tá em Isaías 48, se eu não me engano, não estou me lembrando exatamente o capítulo que está, mas ali Isaías fala sobre o rei Ciro, que o rei Ciro ia ser uma bênção, né, para o povo de Israel, ia cumprir os propósitos de Deus, ia ser enviado de Deus. Então houve essa batalha, né? Então por isso que é preciso que os irmãos tenham uma mínima noção, né, sobre essa liberação, o decreto do rei Ciro, né, sobre o que ocorreu nos dias de Neemias e os dias de Esdras, a restauração, né? Isso foi dentro do tempo de Daniel. Então eu trouxe essa realidade, essa realidade, né, vamos dizer assim, não uma sombra, mas uma realidade no Antigo Testamento. E eu vou abrir aqui no Novo Testamento, porque isso nos leva a compreender o contexto de vida atual que nós vivemos hoje em dia, né? Você vê ali o príncipe da Pérsia, estava tentando bloquear a ação do reino de Deus, tentando bloquear as coisas do alto de vir aqui para baixo, para edificar o seu povo, né? Então você percebe, né, que sempre houve isso, né? E o príncipe da Pérsia, da Grécia, da Babilônia era o mesmo, Satanás. Vamos ler aqui, né? Vamos ler aqui em Efésios capítulo 2. Capítulo 2, olha só o que diz aqui. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só, né? Então Paulo está dizendo o quê? Que nós, a igreja, né, recebemos vida quando nós estávamos antes mortos, nossos delitos e pecados, né? No qual antes nós andávamos, né, segundo o curso desse mundo, né, segundo o ensinamento desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, nós antes andávamos e éramos regidos pelo príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, esse espírito, que é o príncipe da potestade do ar, ele atua nos filhos da desobediência. Ou seja, ele está atuando na mente dos filhos da desobediência. E ele também atuou em nós. Só que nós recebemos vida através de Cristo. Fomos restaurados, né? Passamos do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E quando estávamos antes no império das trevas, estávamos sendo regidos por quem? Pelo príncipe. Você vê que está escrito o quê? Príncipe da potestade do ar. Naqueles dias de Daniel existia quem? O príncipe da Pérsia. Depois viria o príncipe da Grécia. Depois o príncipe de Roma. E nós temos aqui o príncipe das potestades do ar, né? E esse príncipe é um espírito que atua nos filhos da desobediência. Então esse espírito, esse príncipe, estava tentando atuar no rei Ciro, fazendo com que o rei Ciro viesse a se opor ao povo de Deus. Porque uma vez o rei Ciro se opondo ao reino de Deus, certamente os judeus não voltariam a Jerusalém para reconstruir. Só que Deus trabalhou para que o rei Ciro
ele se submetesse à vontade de Deus, e assim o rei Ciro fosse alguém que ajudaria a Deus de cumprir o seu propósito, porque Deus usa quem ele quer, né? E Deus usou o rei Ciro, né? Rei Ciro era um rei de um império das trevas, né? O império da Pérsia era um império que é inimigo do povo de Deus, né? Então aqui nós vemos aqui um príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, né? Então quer dizer que existe um príncipe também no dia de hoje, que está nas regiões celestiais, tentando bloquear, tentando impedir de nós termos acesso, né? Tentando limitar e bloquear a nossa mente. Sim, existe um príncipe hoje que tenta bloquear a nossa mente para que nós não venhamos a conhecer os mistérios de Deus, para que nós não venhamos a compreender os propósitos de Deus. Existe, irmão, essa batalha espiritual no dia de hoje. Existe um príncipe. Ele atua nos filhos da desobediência, ele não atua em nós. Porém, ele tenta o quê? Nos bloquear. Ele tenta limitar a nossa visão. Ele tenta limitar o nosso conhecimento, né? Aí em Oséias diz o quê? Que o povo perece por falta de conhecimento. Então ele vai tentar bloquear, limitar o nosso conhecimento para que a gente não compreenda os mistérios de Deus. Eu falei naquele outro vídeo, né, que Paulo orava a Deus para que os irmãos, a igreja, viesse a ter o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, ou seja, Paulo estava orando constantemente. Você vê em Gálatas que Paulo chega a dizer assim: eu oro, irmãos, como quem sente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está orando por quem? Pela igreja. Ou seja, Paulo está orando para que a igreja seja formada em Cristo, ou que Cristo seja formado na igreja, né? Paulo estava orando. Daniel estava orando 21 dias. Daniel estava perseverando em oração, e existia uma batalha espiritual. Ou seja, existe uma batalha espiritual hoje. O príncipe da potestade do ar tenta impedir a igreja de conhecer os mistérios de Deus, de entender o propósito de Deus. Tenta. Irmãos, eu converso com alguns irmãos que pensam saber muita coisa, inclusive. São irmãos que são bloqueados. Alguns dizem que não existe mais Velho Testamento, que foi abolido. Alguns dizem que... Meu Deus, eu não vou nem falar. São muita besteira que falam, né? Então estão bloqueados. São irmãos, são igreja, mas estão bloqueados. O príncipe da potestade do ar tem bloqueado muitos, para que não entendam, para que não compreendam o que Deus quer, a vontade de Deus e os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão aí. As riquezas que estão ocultas em Cristo são riquezas que nós temos que cavar. Se você encontra riquezas aqui nessa terra, riquezas, pedras preciosas, petróleo, seja lá o que for, o que o homem tem que fazer? Tem que cavar, não tem que cavar? Tem que cavar, ele tem que pegar materiais para poder afundar, né, para poder cavar o solo, né? Ele tem que cavar lá no fundo, cavando, vai dar um trabalho para poder cavar. E lá no fundo vai estar ouro, prata, pedras preciosas, diamante, petróleo no fundo do mar. Então você tem que cavar, não tem que cavar? A empresa de petróleo, ela não investe em pesado com ferramentas para poder botar lá no fundo do mar e eles cavarem lá embaixo do fundo do mar. Ou seja, riquezas espirituais estão em Cristo. Riquezas espirituais, então nós temos que cavar. Só que o povo não quer cavar. O povo acha que o apóstolo Paulo deixou tudo revelado. Ah, tá tudo revelado lá nas cartas de Paulo. Tá nada, irmão. Por que Paulo disse que a gente tem que chegar ao pleno conhecimento de Cristo? Não está tudo revelado, nós temos que entender e compreender. Mas só que o príncipe da potestade do ar está tentando bloquear, para que a gente não compreenda, para que a gente não entenda. O Espírito Santo quer derramar nos nossos corações o conhecimento, o pleno conhecimento do Filho de Deus, que a gente possa conhecer plenamente o Filho de Deus. Mas só que o príncipe não da Pérsia, o príncipe da potestade do ar tenta impedir. Mas aqui também diz que o Espírito, esse Espírito, ele opera nos filhos da desobediência. Quer dizer o que então? Se esse Espírito opera nos filhos da desobediência,
nos ímpios, em alguns irmãos que arrumam problema, alguns irmãos que são soberbos. Então, quer saber? Vamos brigar contra eles? Não, de forma nenhuma, né? Efésios capítulo 6, vamos lá, né? Esse texto todos de vocês sabem muito bem, né? É muito dito isso nas igrejas. Efésios capítulo 6. Aqui a gente sabe, né? Olha o que ele diz em Efésios 6:12. O apóstolo Paulo diz: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? Essa luta não é contra a carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, existe ainda hoje na região celestial principados, potestades, né? Existe um príncipe, que é o principal de todos eles, que é Satanás, o mesmo que foi príncipe da Pérsia, da Grécia, ainda está lá. E os príncipes e os principados, as potestades que são enviados, né? São soldados desse príncipe, porque os principados eles têm atuações aqui na Terra, as potestades têm outras atuações aqui na Terra. Inclusive eu posso estar mais à frente também especificando a atuação de cada um desses aqui, né? Tanto dos principados, das potestades, cada um tem um tipo de atuação aqui na Terra, mas o príncipe deles é Satanás, o príncipe das potestades do ar. E esse espírito opera em quem? Opera no mundo, opera nos filhos da desobediência, naqueles que desobedecem a Deus e à palavra de Deus. Ou seja, esse espírito, ele atua nos filhos da desobediência, atua naqueles que não obedecem a Deus, que não obedecem a sua palavra. Mas só que a gente tem que guerrear contra esses que são controlados por esse espírito? Não. Ele diz aqui: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Por mais que o espírito, esse espírito desse príncipe atua nos filhos da desobediência, nós não devemos brigar, não devemos lutar contra os filhos da desobediência, e sim contra o espírito que neles atua, né? Então essa batalha espiritual, ela vai fazer com que, irmão? Vai tentar bloquear a gente. Como que esse príncipe bloqueia a gente? Quando a gente entra no jogo dele. Então ele vai tentar criar contendas, e vai tentar levantar essas pessoas que ele atua nelas, para tentar levar você para a carne, né? Ele vai tentar usar um filho da desobediência para trazer uma afronta sobre você, uma ofensa sobre você. E uma vez você revidando, uma vez você dando na mesma moeda, uma vez você ofendendo novamente essa pessoa, você está sendo bloqueado. Esse príncipe da potestade do ar, ele está conseguindo te bloquear quando você age na carne. Ele vai tentar usar aqueles que ele atua, ele vai tentar usar esses aqui que Paulo falou em Efésios 2, né, que esse espírito atua nos filhos da desobediência, para tentar o quê? Para tentar te bloquear. Porque uma vez ele te levando para a carne, uma vez ele te levando para a tua natureza carnal, ele te bloqueia, ele me bloqueia. Então você percebe a batalha espiritual que nós estamos vivendo em nossas vidas? E vai tentar usar pessoas, para poder bloquear a mim e a você, né? E uma vez a gente estando bloqueado, irmãos, tem alguns textos que eu posso até trazer, não vou trazer nesse vídeo aqui não. Tem alguns textos, irmãos, que falam assim explicitamente que a nossa oração pode ser bloqueada. Alguns pecados, algumas práticas, que a nossa oração ela é bloqueada. Não adianta nós orarmos. Inclusive você pode até meditar em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 diz que os judeus ali, né, no contexto, eles estavam multiplicando as suas orações, mas Deus não ouvia. Por mais que você multiplique, por mais que você ore muito, se algumas práticas estiverem na minha e na tua vida, as orações não serão ouvidas. O incenso, né? Porque a oração é um incenso, né? A figura da oração
é o incenso. Mas você sabe que o sacerdote, né, nos dias do templo, o sacerdote, antes de ele acender incenso, ele tinha que fazer o sacrifício, né? Ou seja, se nós não tivermos sacrifícios espirituais, nós não podemos acender incenso. Ou seja, a oração ela é inválida. Então o inimigo vai tentar o quê? Vai tentar fazer com que você entre na condição da carne. E por mais que você ore, a tua oração não vai ser ouvida. Nosso adversário ele é muito esperto, irmãos, muito esperto, então ele vai criar essa batalha, né? Daniel estava orando 21 dias e houve, no momento que ele estava orando, houve uma batalha. O livro de Daniel não especifica essa batalha, mas houve uma batalha. E uma dessas batalhas foram essas. Pessoas se levantaram contra Daniel, pessoas tentaram tirar Daniel da graça. Daniel da graça? Sim, Daniel da graça. Tentaram tirar Daniel da graça, tentaram corromper Daniel, só que Daniel não se corrompeu. Então, o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, ele vai tentar usar esses filhos. Para quê? Para levar você para a condição da carne. Para fazer você fazer um sacrifício que não é aceitável a Deus. E uma vez o sacrifício não sendo aceitável a Deus, Deus não vai aceitar as nossas orações. E assim seremos bloqueados, né? E o príncipe da Pérsia bloqueava, retia o anjo Gabriel, né? Então precisou de Daniel se posicionar. E Daniel se posicionando não só em oração, mas também em sacrifício, negando sua carne. Quando Daniel se posicionou e se manteve posicionado, o anjo Miguel foi enviado, né? Ou seja, olha a batalha espiritual que nós estamos. Às vezes, muitas das vezes nós estamos muito bloqueados, mas achamos que estamos voando em Deus, mas às vezes está bloqueado, não percebemos. Então está dando uma batalha espiritual muito intensa, irmão, muito intensa. O príncipe da potestade do ar, ele está operando nesses dias. É o mesmo príncipe da Pérsia, da Grécia, é o mesmo, tentando impedir de nós recebermos de Deus. E nós temos entendimento, conhecimento de Deus. A vida eterna consiste em conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Então, você percebe essa realidade, né? Então, irmãos, nós temos que entender essa batalha espiritual, né? Eu resumi muito, eu queria falar muitas outras coisas para poder complementar isso, né? Talvez eu até faça mais uma parte depois, né? Mas só isso daqui te leva a você estudar esses textos, você estudar outros textos, né? Você vai ver Paulo falando sobre principados lá em Colossenses, você pode ler também Colossenses, vai falar sobre principados, e é um assunto muito complexo, mas eu deixo essas migalhas aqui, né, desse assunto, para que vocês possam meditar e compreender no espírito, né? É uma batalha espiritual muito intensa. O inimigo ele sabe nos bloquear facilmente, sim, facilmente ele sabe nos bloquear. Então nós temos que estar muito ligados com o Senhor, temos que procurar a face do Eterno, temos que buscar o Senhor, irmão. O fato de nós estarmos dentro das igrejas terça, quinta e domingo e praticando todo o ritual ali dentro, isso não diz muita coisa não, irmãos. A gente tem que viver muito além disso, né? A vida com Deus vai muito além dessas coisas. Então a gente tem que entender isso no nosso espírito, né? Que Deus ele possa ampliar esse assunto no coração de cada um dos irmãos, tá bom? Depois eu vou estar, no nome de Jesus, se Deus quiser, complementando algumas coisas, né? Eu vou analisar esse vídeo e vou complementar algumas coisas que eu não falei em um próximo vídeo, amém, irmãos? Mas eu peço aos irmãos, compartilhem esse vídeo, tá? Olha a importância desse assunto, né? Vocês vão compartilhar esse vídeo não por causa, como eu falei, do meu canal, não por causa de um vídeo que eu estou fazendo, mas por causa do conteúdo que precisa chegar ao entendimento de muitos,
né? Então compartilhe, irmãos, esse vídeo, envie no WhatsApp, compartilhe no Facebook esse conteúdo e peça que os irmãos se inscrevam também, compartilhem, tá bom, irmãos? Eu conto com os irmãos nesse sentido. Amém? Deus abençoe todos os irmãos, sejam edificados com essa palavra no nome de Jesus. Amém.